Peugeot 2008, ele vai ser o guia de compra da semana. Recentemente, se você está acompanhando o meu canal, você vai ver que eu avaliei nesse último fim de semana um 2008 na versão mais top de linha, a grife THP manual. Então, eu vou deixar o card aqui em cima para você conseguir acessar, ou é só procurar no meu canal, que por enquanto não tem muito vídeo ainda, é o envio mais recente. Eu dirigi ele e lá tem todas as minhas impressões em matéria de desempenho, tudo que o carro oferece, tudo que ele tem e tudo que ele pode, até de certa forma, não tem em comparação às outras versões mais básicas. Então, começando do começo, o Peugeot 2008 ele foi apresentado em 2015 como modelo 2016 para brigar pelo segmento de entrada de SUVs. Então, na época, ele foi lançado para brigar com o HR-V, Renegade, o Kicks. Eu não lembro se o Kicks já tinha nessa época, mas ele também é considerado concorrente do Kicks. E alguns outros desses segmento mais baixo de SUV. E, em seguida, no meio do caminho, lá para 2018-19, ele recebeu esse facelift, que foram mudanças concentradas só na dianteira do carro. Na traseira continuou sempre a mesma. E mesmo nessa versão aqui, ele já começou a perder algumas coisas em algumas versões. Que depois eu vou passar, que já está até aqui, mas eu vou comentar isso adiante. Basicamente, ele era vendido em somente duas versões no início: a Grife e a Allure. A Allure era a que tinha o 1.6 aspirado, que no caso seria essa. É o conhecido TU5JP4, que é um motor muito famoso e muito conhecido já no Brasil. Ele é, de certa forma, por assim dizer, o AP francês, porque esse motor está aqui no Brasil desde os anos 90. Então, encontrar peça para ele não é problema. Aqui todas essas versões são flex, então se é algo que você leva em consideração, tanto a versão turbo quanto a 1.6, elas são flex. Nessa versão de entrada, por assim dizer, ela tinha, deixa eu só ver aqui nessa aqui, essa aqui é 2018, 19, então ela já tinha alguns outros, já começou a perder alguns itens de série, porque mesmo as versões do início, a grande maioria delas já tinha ar digital Bizona, que eu vou passar com o tempo. Então, falei do facelift, questão de motores também. Esse carro nunca foi oferecido com tração 4x4, todos eles é tração dianteira. As versões 1.6, as primeiras era câmbio automático de 4 marchas. A partir do facelift, tanto a versão turbo quanto a versão aspirada, elas começaram a vir com o câmbio automático de 6 marchas, que é o câmbio Aisin. Então, a única versão turbo manual que tem é essa aqui, que é o pré-facelift. Indo para os itens de série, eu vou ter que pegar a colinha para mostrar aqui para vocês, mas vamos lá. Na versão Allure, ela tinha central multimídia sensível ao toque, que é essa aqui, que no meu vídeo eu consigo mostrar melhor tudo que ela tem, tudo que ela oferece. Tinha GPS, rádio com USB e Bluetooth, 6 alto-falantes, ar-condicionado digital Bizona. Esse aqui, como eu falei, já é o 2018-19, então ele não vai ter isso. Que no caso, para você identificar o ar digital Bizona, mesmo na versão de entrada no lançamento, ele tinha esse aqui. Continuando, volante em couro com regulagem de altura e profundidade, que é o volante que ele... No meu vídeo tem tudo lá para mostrar melhor para vocês. Direção elétrica, retrovisor e trava elétrica, banco traseiro rebatível, porta-luva refrigerado, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático com ajuste de velocidade, 4 airbags, isso é importante ressaltar também que a versão de entrada só tinha 4 airbags, freio ABS com distribuição eletrônica, farol de LED, com luz de posição em LED, que é esse, que no caso desse aqui, farol de neblina e roda de 16 polegadas. Então todos eles vinham de série com rodas de 16 polegadas. E essa aqui, por incrível que pareça, é calota, tá? Aí tinha, na época do lançamento, a versão grife, que subindo um pouco o degrau, que acrescentava. A primeira, na verdade, tinha duas versões grife, tá? Tinha a versão grife aspirada, que era o que eu comentei do 1.6 aspirado que está aqui desde os anos 90, e tinha a versão grife THP, que é essa aqui, que é a turbo. Então, para você distinguir, seria dessa forma: grife THP é o turbo e grife 1.6 é a aspirada. E tanto a grife aspirada, você podia pedir ela com um câmbio automático ou manual. A única versão que é 6 marchas é o THP, e o aspirado ele é câmbio manual de 5.
Então, indo para a grife 1.6 manual, todos os itens que eu já comentei, acrescentava também alguns detalhes cromados no exterior, que seriam esses aqui e alguns espalhados pelo carro também. Ele tinha alguns acabamentos com um toque um pouco diferente, algum couro, algum detalhezinho um pouquinho diferente. Acrescentava também os dois airbags de cortina, que como eu falei são dois airbags frontal. Aqui, nessa aqui acho que dá para ver um pouco melhor, aqui ó, airbag lateral e o de cortina, que é o que fica aqui em cima. Sensor crepuscular, sensor de chuva, sensor de estacionamento traseiro, teto panorâmico, banco em couro e parcialmente em tecido e banco traseiro bipartido. Aí, indo para a versão grife THP, que é essa daqui, que ela só era oferecida manual, ela tinha os mesmos itens que eu comentei antes, mais o acabamento no retrovisor externo cromado, pedaleira esportiva, controle de estabilidade, farol de neblina com cornering light, que ela só, de acordo com o que você vira o volante até 30 km por hora, ele acende neblina ou o lado ou o outro lado, dependendo do que você está virando. Grip Control, que seria um controle de estabilidade, por assim dizer. E tinha alguns modos de condução, que é uma chave seletora que fica aqui no centro do painel. No vídeo que eu tenho aqui, eu mostro tudo isso em detalhes. Então, essas são as versões. Passando o tempo, no meio do caminho, 2018 e 2019, ele recebeu um facelift, que é esse aqui. Foi que eu acho que eu até já comentei, que foi concentrado só na dianteira do carro. E com isso ele foi começando a perder algumas coisas, que nem no caso desse aqui já dá para ver que ele perdeu o, o botão para desligar os sensores de estacionamento e o alarme também. E tinha o acabamento também permaneceu a mesma coisa, mas ele também, nas versões intermediárias grife aspirada, ela também já não começou a contar com 6 airbags, todas elas já vinham com 4, e eles começaram a reservar os 6 airbags só para grife THP, que seria no caso essa aqui. Eu deixei reservada essa aqui, que já é uma das últimas versões, que ela já começa a oferecer, mas se você reparar também já não tem esses botões, mas ela tem o 6 airbag de cortina, ele já é automático, que como eu falei. Aqui está o THP, que reforçando, todos eles são flex. E essas seriam as versões. Agora eu vou passar aqui nesses anúncios para mostrar um pouco para vocês do que eu acabei comentando por cima. Esse aqui primeiro é a versão grife manual. Então essa aqui foi exatamente igual a versão que eu filmei. Então se você quiser ver mais detalhes, só assistir o vídeo. Tinha o couro com essa padronagem aqui que se talvez aqui dê para reparar bem que ele é um marrom muito bonito por sinal, mas só a parte do centro aqui é em tecido. Aí em seguida vinha a Alure, que no caso dessas últimas aqui ela já vinha até com calota, por incrível que pareça isso aqui é uma calota, apesar de parecer roda. Esse daqui já vinha com calotas, mas assim como eu mostrei, ele já vinha com DRL, que é essa luzinha que fica acendendo bem discreta aqui em cima. E nesse aqui, como dá para reparar, ele já vinha com ar manual. Quando vinha com esse ar manual, é porque ele já perdia o ar bizona e também já perdia a parte digital. Então ele é um ar com uma zona só, mas ele ainda tem. Então de série todos eles vinham com ar, direção e essas coisas. Esse aqui também dá para ver do outro lado ali que ele perdeu os mesmos botões que eu comentei, que são esses aqui que ficam aqui no canto para desligar algumas funções do carro. Essa aqui com muita certeza talvez ela só tenha. Vamos ver se aqui dá para ver. Não, essa aqui tem airbag lateral, porque tem a tampa também. O banco é em tecido, não tem o teto panorâmico. Mas no geral é um carro bem completo, mesmo nas suas versões de entrada. É realmente mais diferenciação de motor e de câmbio e de alguns opcionais extremamente específicos que eles acabaram variando um pouco com o passar do tempo. E em seguida para essa aqui, que seria a versão Grife THP Flex, que é a completa. Novamente aqui já dá para ver que ela já tem o ar digital, ela tem os 6 airbags por ser a Grife THP. O banco é em couro com a mesma padronagem que eu comentei com aquele marrom, muito bonito. Aqui já dá para ver que ele perdeu esses botões, que era para ter algumas coisas ali. A coluna é ajustável em profundidade e altura. Esse aqui é o freio de mão. Aqui fica o comando do teto solar.
E essa aqui é uma das poucas versões especiais que tem, que é o Skywalker. Que é só uma versão baseada para homenagear, por assim dizer, o que vinha do Star Wars. Então eles criaram essa versão aqui que ela era oferecida, pelo que eu me lembro, só em branco e preto. Mas ele era baseado na versão top de linha, então tudo que eu já comentei antes, essa aqui tinha também. E ele tinha também, deixa eu ver se é esse aqui ou se é esse outro. Ele tinha também uma versão que era chamada de Business, que pode ser que você encontre nas suas procuras essa versão. A versão Business era uma versão focada para o público PCD, só quem tinha direito à isenção poderia comprar essa versão, que todas elas eram automáticas, justamente para atender o público PCD. Isso tanto no 208 quanto no 2008, então você poderia comprar o... Só que eram extremos, eles vendiam a Business na versão de entrada e na top de linha. Então você podia, diferente da maioria das montadoras, você podia comprar um carro completão com a isenção de PCD. É uma das poucas montadoras que ofereciam isso aqui na época, porque via de regra, a grande maioria das montadoras só oferecem carro PCD na versão mais básica possível. Então, quantas versões seriam essas? Agora vamos talvez ao que interessa, que seriam os problemas crônicos. O primeiro deles é o coxim de câmbio, o que seria, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele também é chamado de raquete ou ele tem um outro nome também, que seria essa peça aqui. O que acontece é que ela, como toda peça de borracha, ela sofre um desgaste, mas só que essa aqui sofre um desgaste com mais frequência. É uma peça que fica bem embaixo do carro, ela é responsável por segurar o motor. Então o que acontece conforme você acelera, desacelera, acelera, desacelera, essa borracha ela rompe e ela, mesmo a do mercado paralelo, ela não é de muita boa qualidade. Mas tem opções em PU. O carro que eu dirigi, ele estava com essa bucha de PU e eu não percebi muita diferença em conforto, não percebi o motor vibrar nem trepidar. Não é uma manutenção exatamente cara, mas é uma opção que você tem que considerar que a versão de borracha costuma não durar tanto, então compensa você procurar a de PU, que é um material um pouco mais rígido, dura muito mais e, de novo falando, na versão que eu dirigi eu não percebi diferença nisso. Esse motor, por ser kit de corrente, como é conhecido, algumas versões ela também sofre do mesmo problema de THP do kit de corrente, então depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para demonstrar como você consegue ver se o carro está com algum problema no kit de corrente ou não. Mas vale você perguntar para o dono se por acaso já foi feito algum recalque, se ele já trocou, porque todo o THP sofre um pouco desse problema de kit de corrente. E a tampa de válvula também é a mesma coisa. Alguns carros, que é o caso novamente do que eu já dirigi, a tampa de válvula é trocado pela da Flex, que é esse modelo aqui. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. A versão Flex, ela tem esse desenho aqui em cima, que aqui dentro fica um diafragma, que no que ele rompe, o carro pode ficar com aceleração ruim, ele pode ficar oscilando. Então, as versões Flex tinham esse modelo de tampa, porque as primeiras, a gasolina, é essa aqui. Ela é um pouco diferente, que aqui dentro também vai o mesmo diafragma que eu comentei. Porém, o que acontece? Quando esse diafragma rompe, nesse caso aqui, que é essa tampa a gasolina, você tem que trocar a tampa inteira. Que por sinal a tampa também é um motivo de recal, mas aqui é uma peça muito cara. E quando dá esse tipo de problema, na maioria das vezes, as pessoas acabam trocando justamente para a da Flex, que é essa daqui. É tirar e pôr e resolve o problema. E mesmo que o problema volte a acontecer nessa membrana, você consegue trocar a membrana sem ter que trocar a tampa de válvula. Aqui vale outra ressalva com relação à tampa de válvula, que pelo fato dela ser em plástico e ela fica diretamente ali no motor, esquenta, esfria, ela também costuma vazar com certa facilidade. E por ser de plástico, ela não aceita plana. Então, o que acontece? Novamente, igual o problema do que eu comentei da membrana, no caso da gasolina, quando ela começa a dar vazamento, dificilmente se resolve com junta ou cola. Então você tem que ir procurar a tampa nova e trocar a tampa inteira. Então, se o carro que você estiver procurando tiver algum problema nisso,
procure ver se ele tem pontos de vazamento, que essa peça é uma peça cara, é uma peça que ela começa em coisa de 1.200 para R$ 1.400, então é uma manutenção cara e é uma manutenção, por assim dizer, meio que recorrente. Preste atenção nesse ponto para ver se o carro está com vazamento, porque isso aqui também é algo que você vai ter que gastar para resolver, certo? Porém, o que eu acabei de comentar, vale lembrar que, apesar de todas serem de plástico, há relatos que a tampa flex ela é um pouco menos suscetível a isso, mas por ela ser de plástico, ela também pode ocorrer esse tipo de problema que eu comentei. Então, novamente, veja se o carro tem ponto de vazamento nisso. Outra questão é que o ar-condicionado desse carro também costuma dar problema com certa frequência. E na maioria dos casos é a caixa evaporadora, que é a peça que fica dentro do painel. Então é uma manutenção extremamente custosa, extremamente cara e complicada, porque imagino que no caso desse aqui exija a remoção do painel. Então, o carro que você estiver testando, verifique se o ar está gelando, verifique se está, o funcionamento dele está regular. Teste a temperatura no mínimo e no máximo, porque às vezes pode ser que você coloque no mínimo, ele pare de gelar, ou às vezes você coloca no máximo, ele pare de esquentar. E isso é defeito na caixa evaporadora. Então, mais um item de atenção para você prestar atenção. Essa versão, no caso das versões turbo, isso aqui que eu vou comentar, que é a THP. Pelo fato dela ser injeção direta, o que acontece? Deixa eu ver se tem algum aqui com motor, apesar que eu não vou precisar mostrar o motor exatamente, mas serve de ilustração. Todo motor de injeção direta ele sofre carbonização igual os TSI da Volkswagen. Então, dependendo da quilometragem, pergunte ao dono se por acaso essa manutenção já foi feita. Se não foi feita, é uma manutenção também razoavelmente custosa, na casa de pouco mais de R$ 1.000, 1.000 para uns 1.500 para fazer essa descarbonização. É uma manutenção que deve ser feita em média a cada 40, estourando, vou falar muito aqui, 60 mil quilômetros. Verifique se já foi feito isso, porque é uma manutenção que você vai ter que fazer e é uma manutenção preventiva, porque você deixar carbonizar esse cabeçote aqui, de qualquer carro com injeção direta, é um perigo. Então, verifique se a pessoa já fez essa manutenção. Se ela não fez, negocie para descontar do preço de venda, porque apesar do THP ele ser um pouco menos recorrente que os TSI, também carboniza porque a injeção direta é igual aos outros. Então, verifique isso também na hora da compra. Segundo alguns relatos também, no caso também falando dos THP, pelo peso do motor, as buchas dianteiras, tanto de coxinha quanto de suspensão, elas são um pouco mais suscetíveis à falha. Então ande no carro, verifique se ele tem rangido, se ele está muito mole, se a roda está um pouco envergada, se essa parte de cima está para dentro. Então verifique isso especificamente nas versões THP. Justamente por conta do peso extra do motor que envolve o turbo, intercooler e tudo mais que envolve ter esse carro. Que eu já comentei da carbonização. Verifica o funcionamento dele também, se o carro não está engasgando, se ele não está falhando, porque mesmo se ele estiver carbonizado, é muito provável que ele vai estar falhando de alguma forma. Ele vai estar engasgando, vai estar soltando até alguma fumaça mais branca pelo escapamento, que é justamente pelo fato dela estar carbonizada, então verifique esse ponto também. Luz de injeção também é algo bem recorrente nesse modelo, que ela acende por motivo nenhum, e isso em outros carros que eu acabar passando pelo canal, eu vou comentar isso também, porque eles acabam acendendo por nada, e achar combustível, como todo mundo já sabe, combustível de qualidade é um pouco mais difícil. Então, no caso dele também, ele acaba acendendo por qualquer coisa, mas não quer dizer um defeito grave. Isso aqui é só que o sistema encontrou alguma coisa diferente do normal e ela acabou acendendo. Na maioria das vezes é só a questão de você continuar andando com o carro, continuar usando, que uma hora ela se apaga. Ou você ir na mecânica sua de confiança e pedir para o mecânico apagar. Não tem muito segredo. E que, de novo falando, se você vê um carro desse com a luz de injeção acesa, não se assuste, porque, e como em vários outros carros que tem esse defeito, não é um defeito grave. É só que ela acende porque ela identificou alguma mistura pouco diferente do normal e ela acaba acendendo por N motivos. Deixa eu ver o que mais. No caso, voltando para a versão THP, ela também sofre um pouco com perda de óleo, que ela queima óleo por causa da temperatura um pouco maior, porque por ser turbo e tudo mais.
Então, caso você compre um THP, não se assuste se ele começar a baixar óleo, porque isso também não deveria, mas em vários relatos de dono eles falam que os deles acabam baixando um pouco de óleo. Média de a cada 1000 km, coisa de 600 para 800 ml. Na verdade, isso acaba sendo um defeito até um pouco recorrente da maioria dos carros turbo. Então, preste muita atenção nisso, porque não é um defeito que você vai conseguir ver ali na hora se o carro está queimando óleo ou não. Vai ser depois que você comprar o carro que você perceber, mas por ser turbo, infelizmente acaba sendo um defeito, por assim dizer, recorrente. Se tiver queimando muito mais que isso, se você troca o óleo e passou 1.200 quilômetros, secou a vareta, aí é um caso mais extremo que é completamente diferente do que eu estava falando. Mas como eu falei, você só vai perceber isso com o tempo, não vai ser no test drive, mas é um defeito, por assim dizer, recorrente. E por fim, peça de motor desse carro, exclusivamente da versão THP, ela é um pouco mais cara que o normal. Como eu já falei da tampa de válvula, que é em média de R$ 1.400, R$ 1.200. O kit de corrente também é caro. Algumas peças, se você precisar retificar a turbina, também é um pouco mais caro. Então, se você quiser o THP, você vai levar um carro muito forte, muito divertido de dirigir, mas tenha em mente que você vai ter que pagar um pouco mais do preço por isso pela manutenção do motor. Matéria de freio e suspensão, esses carros são exatamente iguais, até onde minhas pesquisas foram. Todos eles são freio a disco nas 4 rodas. A dianteira é McPherson e na traseira é eixo de torção. Não tem muito segredo nisso, é uma suspensão robusta, por assim dizer. Tudo isso não vai ser problema para você. O maior problema vai ser realmente os THP na hora que você tiver que fazer alguma intervenção no motor. O resto do carro, até onde eu pesquisei, não é exatamente fonte de problemas. O maior problema está realmente concentrado nas versões turbo. Mas, como eu falei, se você estiver precisando de um carro um pouco mais forte, o THP é a versão. É um carro muito divertido, muito bom de dirigir, tenho certeza que vai atender o que você espera do carro. E eu fico por aqui, acabou ficando um pouco mais longo. Se eu falei alguma coisa que às vezes está um pouco fora do normal, porque eu tenho que acabar tendo um conhecimento um pouco mais amplo das coisas, mas deixe nos comentários para me corrigir se eu falei alguma coisa. Se esse guia foi útil para você, não esqueça de deixar o like e se inscreve para me incentivar a produzir mais conteúdo igual esse, certo? Muito obrigado e até a próxima.